Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Josi. Então, vamos começar. Então, as primeiras perguntas são sobre reencarnação de animais. Então, eu vou ler as 3 perguntas para o Luciano e depois dou a palavra para ele. O animal, por exemplo, um cão, volta a reencarnar somente como cão ou poderia ser outro animal? Pergunta 2. Geralmente só se falam de cães e gatos, mas como procede a reencarnação dos outros animais? E a outra pergunta, só um minutinho, rapidamente. Peraí. Reencarnação de animais, o karma deles. Dizem que eles não têm, que a reencarnação é rápida. Teria a possibilidade deles não reencarnarem e encontrarem com o seu dono no mundo espiritual? Com você, Lu. Perfeito, Tati, obrigado. São perguntas muito interessantes, né? Realmente, para quem ainda não adentrou, né, no estudo da doutrina espírita, são perguntas recorrentes, né, e pertinentes, como nós dissemos. As respostas, elas são simples. Nós vamos ser didáticos nas respostas, desdobrar um pouquinho a cada resposta que os espíritos deram. Vamos trabalhar em cima do Livro dos Espíritos. Daí a importância do estudo, nem que seja uma leitura, né, para dirimirmos essas dúvidas. Nós poderíamos fazer, inclusive, uma abordagem lá na Gênese, que traz sobre várias questões que abordam a mônada espiritual, o princípio espiritual, o princípio inteligente, culminando no próprio espírito. Né? Lá na questão 540, vamos lá no nosso Livro dos Espíritos, é bem interessante que fala sobre isso. Só um minutinho, por favor. Vamos lá, só não separei. É no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E a questão 540. É só um fragmento da resposta que os espíritos superiores deram a Kardec. A pergunta é: os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza, aí nós temos lá aquelas palestras sobre os elementais, que nós já participamos, agem com conhecimento de causa, pelo livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletivo? Aí é que entra a questão dos animais, na sua mais ampla concepção. E aí, o interessante é que a resposta é a seguinte, só um minutinho, e tudo está lá no finalzinho. É assim que tudo serve. Nós não vamos ler a resposta inteira, não, só essa parte. Tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. E a partir daí, então, a gente vai desenvolvendo nossas respostas. Nós sabemos que o princípio inteligente foi criado por Deus. Né? Também lá no Livro dos Espíritos. Tati, de repente, eu vou fazer um apanhado geral e aí, de repente, já contemplando as 3 perguntas, porque uma resposta está inserida na pergunta seguinte e vice-versa, né? Sim. É interessante, isso. A gente vai lá no capítulo... Só um minutinho. No mesmo capítulo. Capítulo 11, perdão, já no capítulo 11, os minerais e as plantas, os animais e os homens. Quem tiver interesse, que ainda não teve acesso ao Livro dos Espíritos e quiser estudar e se aprofundar um pouco mais sobre essa questão dos animais, sobretudo sobre os cães, que é a pergunta mais específica, pode estudar da questão 585 a 613. Nós fizemos aqui um apanhado, saltamos algumas perguntas, que, embora pertinentes, mas não estão especificamente alinhadas com as 3 questões. Nós sabemos que os 3 reinos são mineral, vegetal
e animal. Então, só para ilustrar um pouco mais, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, diz o seguinte, que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e, por fim, desperta no homem. Essa frase é lugar comum, né? Então, para aqueles ainda que não sabem, Leon Denis nos esclarece através da sua obra que a alma, ela dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Ah, Luciano, mas o homem já foi pedra? Não. Embora princípio inteligente, embora antes de princípio inteligente, monointeligência esteja uma mônada espiritual, nós jamais, na primeira encarnação humana sobre a Terra, de qualquer um de nós aqui presentes, jamais fomos mineral. O princípio inteligente ele começou a evolucionar a partir do vegetal. Então, princípio inteligente para chegarmos no animal, e até o homem e até o arcanjo. Porque todo esse cenário, para nós contextualizarmos o animal nesse processo evolutivo que todos nós estamos inseridos. Animais, vegetais e hominais, que somos nós. Então, nós já existimos durante milhares de anos experienciando, né, o sonho, né, a sensação do vegetal, o princípio inteligente, não é o espírito. Temos um salto aí entre o vegetal, passando pelo animal, os cachorrinhos, os cães e outros animais, até atingirmos ao homem. Então a gente imagina, um cálculo aí imensurado, quantos milhões de anos cada um de nós, enquanto princípios inteligentes, já existimos no planeta Terra, em condições diferentes, em fases diferentes, né? E a gente vai lá na questão 597. E aí Kardec pergunta aos espíritos superiores: se os animais têm inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Vou perguntar novamente, reformular, vou refazer a pergunta. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, não é livre-arbítrio, uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E os espíritos respondem a Kardec, simples, uma resposta curtinha, desculpe, sim, e que sobrevive ao corpo. Então, nós sabemos que todos os animais existentes no plano material, encarnados, ao desencarnarem, a sua alminha retorna ao plano espiritual. Nós chamamos de uma egrégora coletiva, por exemplo. O cachorro tem uma alma, sim, tem um livre-arbítrio muito limitado, não tem nada absolutamente a resgatar, porque ele não cometeu ato falho algum. Daí a gente responde a segunda questão, se não me engano, a terceira pergunta, né? Não tendo débitos no passado, não existe karma, não existe resgate a ser feito. Então, os animais são puros. São puros. E sendo puros, o processo reencarnatório é muito rápido. Muito rápido. Vamos à questão 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? E os espíritos respondem a Kardec: é também uma alma, se quiserdes, depende do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior ao homem porque ainda compõe o reino animal. Um dia, daqui a milhões de anos, habitará um corpo humano. Se nós partimos do princípio que nós já fomos vegetal, animal, o princípio inteligente, e hoje somos hominais, então, hoje, um animal, futuramente, não temos como mensurar quantos milhões de anos à frente, esse mesmo princípio inteligente que habita um animalzinho, um dia será um ser humano. Aí não nos compete calcularmos, porque nem a nós nos foi fornecida essas informações. Sua individualidade, sim. Lembrando que indivíduo é dividido em dois. Assim como os animais são indivíduos, não são divididos em dois, nós também somos indivíduos. Mas não a consciência do seu eu, ou seja, o animal não tem consciência de si.
certo? Ele é uma individualidade sem consciência. A vida inteligente, perdão, desculpe, eu aqui me dei um salto aqui. É sim uma alma, ok, mais inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. Entendeu? Para a gente conseguir ter um pouco mais de compreensão a respeito dessa diferença que existe entre os animais e os homens. E para nós é muito interessante. A relação que os cães, por exemplo, são muito inteligentes, depois tem os golfinhos, né, que são os mais inteligentes do reino animal, se não nos falha a memória, para qualquer cachorro, qualquer ser humano é Deus. A relação que nós temos com Deus, analogamente falando, é a mesma relação que os animais têm conosco, né, Raquel? Então, para um cachorrinho de estimação, nós somos deuses deles. Olha que interessante. E da mesma forma, essa relação que existe entre o cão e o homem é a nossa relação com o nosso Criador. Perceberam a distância? Perceberam a distância? Raquel daqui a pouquinho vai falar, tá ali doidinha para falar alguma coisa. E aí vamos para a questão 598. A alma dos animais conserva, após a morte, a individualidade e a consciência de si mesma. Aí nós demos um saltinho, já respondemos, voltemos a resposta agora. Sua individualidade, sim, porque o animal é individual, é um indivíduo. Mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente ou o princípio inteligente continua em estado latente, no plano material ou na erraticidade. É o mesmo ser. Certo? Questão 599. A alma dos animais tem escolha de encarnar em um animal em vez de outro? Aí respondendo à questão número 1. E a resposta é simples, nós até colocamos ela aqui inserida na nossa fala. Não, ela não tem o livre-arbítrio. Ou seja, não tem liberdade de escolha, ou seja, por não ter cometido nenhum ato falho, devido à sua inocência, digamos assim, não tem o que resgatar. Dessa forma, não escolhe um corpo de um outro animal que vem reencarnar. Diferente da metempsicose, tá? Logo no item seguinte. Né? Quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais, só pegar o livro dos Espíritos e dar uma olhadinha lá. A metempsicose é aquela ideologia ou aquele pensamento que dizia que o homem reencarnaria num animal. Legal. Os nossos companheiros budistas têm esse viés de pensamento, né? Quase filosófico. Tanto na Índia não se come a vaca indiana, mas se come a vaca de outro país que vai para lá. Né? Então, não mato uma minhoca que foi minha mãe. Imagina. Não, não pode matar uma vaca porque foi meu pai. Isso não existe. Seria um processo de retroação ou retrogressão da lei divina do progresso. Certo? A alma, questão 600. A alma do animal sobrevivendo ao corpo estará, depois da morte, na erraticidade, como a do homem? E aí, respondendo à questão 3, nós temos a seguinte resposta dos espíritos superiores. É uma espécie de erraticidade, sim, uma vez que não está mais unido ao corpo, mas não é um espírito errante, porque não tem consciência, porque não cometeu atos falhos. O animal é praticamente extinto. Tirando alguns animais mais evoluídos, né? Mesmo aqueles mais atrasados, eles são puro instinto. Né? Lembra do reino animal? Nós ainda somos muito instintivos. Né? Estamos trabalhando esse instinto, que é uma das vertentes do homem velho em nós, para também evoluirmos ainda mais, já na condição hominal. O espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com sua livre vontade. O dos animais, o espírito dos animais, não tem a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é que constitui o atributo principal do espírito humano, não dos animais. O espírito animal é classificado após sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa. Aí nós vemos claramente que existe uma equipe, ou inúmeras equipes, talvez, no plano espiritual, responsáveis em acolher os nossos animaizinhos tão logo desencarnem. Certo?
seguindo. Espíritos a quem compete essa tarefa e quase imediatamente utilizado. Ou seja, nesse momento, os animais, quando desencarnam, eles são recolhidos ou acolhidos por essa equipe de amparadores, digamos assim, né? E como o animal não tem karma, não tem dívida, não tem resgate a fazer, ele praticamente ele volta ao plano material. Sobretudo, inclusive, os cachorros, né? Que foi uma pergunta aí. Daqui a pouco a gente vai responder uma outra questão que foi feita, que foi formulada agora, né? Não há tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Ou seja, animais, assim que desencarnam, eles quase que imediatamente reencarnam novamente, pela resposta dos espíritos superiores. Certo? Então, esse tempo e espaço na reticidade é muito pequenininho. Esse tempo e espaço no plano espiritual é muito pequeno, é muito reduzido. Porém, há uma questão que, inclusive, está bem ilustrada naquele filme que muitos já assistiram aqui, O Amor Além da Vida, a respeito do personagem principal, que era do Robin Williams, né, que havia perdido uma cachorrinha, ela estava muito doente, aí praticaram eutanásia nela, ela desencarnou. Pela nossa leitura, essa cachorrinha era uma dálmata, ela imediatamente reencarnaria. Porém, na história, aí tem uma levada muito forte de uma inspiração, como praticamente todas as obras são, onde ele desencarna e chega ao plano espiritual e reencontra o animalzinho dele. Luciano, mas como é que pode? Se você acabou de falar agora que quando o animal desencarna, tão logo, praticamente no instante seguinte, está retornando ao plano material, porque ele não tem resgate a fazer. Certo. Mas aí lembremos sempre de um detalhe que é de suma importância para nós. O plano espiritual elabora, de um modo ou de outro, alguma imagem que nos faça referência, alguma imagem familiar, que nos faça referência à nossa vida material. Para quê? Nós resgatemos a nossa autoconfiança, a nossa segurança, a nossa percepção que nós não fazemos parte mais desse plano. Mas eu morri, como é que o meu cachorro está aqui? Ele pode estar aqui? Sim. Mas não aquele cachorro lá atrás que foi nosso. Ou talvez até possa ser. É tudo muito relativo. Porque o tempo que o animal passa aqui, por exemplo, o cachorro, 12, 13, 15 anos, nessas idas e vindas, ele pode já estar no plano espiritual novamente. Tá? A forma que o plano espiritual, que é a espiritualidade, percebe um apoio ou um amparo ao recém-desencarnado para que ele se sinta mais confortável no meio novo onde ele está, é trazendo para ele algum ser que faça referência à sua vida de encarnado ainda. A gente está falando sobre o filme Amor Além da Vida. Então, quando a dálmata se aproxima do ex-dono dela, que nunca deixou de ser na verdade, né? Porque o que importa é o carinho, o amor que se sente pelo animal. E ela aparece, ali poderia ser ela, ou um outro animal, ou por incrível que pareça, até o mesmo ser humano, naquele processo de transfiguração endoplasmática, onde se transfigura no animal, para que o recém-desencarnado se sinta mais confortável, se sinta mais seguro naquele ambiente novo, entre aspas, onde ele se encontra. Certo? Então, vamos lá. Já respondemos a 600. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Tati, controla meu tempo aí, por favor. Tá. Falta 5 minutos. Opa, ótimo. A questão 601, obrigado, Tati. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? O que vocês acham? Só levanta a mãozinha quem acha que sim. Perfeito, muito bom, muito bom. Sim, por isso, nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são. Luciano, quer dizer que o animal da Terra pode reencarnar no outro planeta? Por que não? Há uma possibilidade, né, Zé? Tudo é muito relativo para nós, mas pode sim. Como também um animal de outro planeta pode encarnar na Terra e assim ajudar os seus da sua espécie a evoluírem também. Pode certo? ser e depende. Pode ser e depende. Perfeito, Zé. Tendo meio de comunicação mais desenvolvidos, os animais, mas são sempre inferiores e submissos ao homem, que são para eles servidores inteligentes. Certo? E aí tem um adendozinho. Não há nada extraordinário nisso. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, aí eles citam aqui o cão,
o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Ou seja, esses animais já têm essa aptidão. Quando o homem desenvolve neles, desperta neles esses talentos, digamos assim, adormecidos, ou domesticados, ou adestrados, eles empenham ainda mais, estimulam ainda mais o seu princípio inteligente. Vale para todos os animais. Vamos lá. Questão 602. Já respondemos. Os animais, progridem como o homem pela ação da sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que para eles não há expiação, porque o livre-arbítrio deles é super limitado, então eles não têm o que resgatar. Daí, uma reencarnação quase que imediata. Vamos lá? Vamos dar um salto aqui, questão 604. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre as almas dos animais e a do homem? Sim, mas os animais têm apenas a inteligência da vida material. Para o homem, a inteligência produz a manifestação da vida moral. Simples, precisa e irrefutável. Questão 606. De onde os animais tiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma da qual todos são dotados? E aí é uma resposta que todos nós já gostamos, né? Quem não conheceu passou a conhecer agora, e quem já conheceu fica ainda mais feliz. Do elemento inteligente universal, ou seja, da mente divina que cria os seres e usa do fluido cósmico universal para manifestar essa mente no plano material. A inteligência do homem e a dos animais vem de um princípio único? Já respondemos. Sem dúvida. Mas no homem, ela recebeu uma elaboração que o eleva acima dos animais. E aí, vamos lá rapidamente, só dar uma revisada aqui nas perguntas e responder rapidinho, que nosso tempo já está quase no fim. Um cão volta a reencarnar como cão ou outro animal? Já respondemos. Ele volta sempre no seio da sua própria espécie. Quando ele atinge a culminância de todas as experiências que esse animal, dentro da sua espécie, desenvolve, aí sim, isso aí nós chegamos à conclusão, a possibilidade dele vir a encarnar no corpo de um outro animal para experienciar outras lições. Mas são milhares de anos, gente. Geralmente só se fala em cães e gatos. Mas o que acontece com os outros animais? Exatamente o mesmo processo. Tá? O que vai fazer com que acelere esse processo, que é milenar, que demanda milhares, talvez milhões de anos para ser mais preciso, é justamente a dilatação da própria inteligência instintiva, tá? Inteligência animal. A reencarnação dos animais não é karma, não, já sabemos que não é, porque eles não têm o que resgatar. É rápido? Sim. Um cão pode não reencarnar e encontrar seu dono no plano espiritual? Já respondemos. Pode ou não. Vai depender da necessidade do desencarnado. Certo? Temos tempinho ainda, Tati? Acabou seu tempo. Mas dá para você falar, mas como tem uma pergunta que é pertinente ao assunto, e eu achei que era interessante te fazer antes de passar a palavra, aí você aproveita. Ok, vamos lá. Que me perguntaram nessa fala sua se você estava falando que o animal vai e volta rapidamente, e alguma outra coisa que você estava falando agora há pouco, aí perguntaram assim, mesmo quando um animal mata uma criança ou uma pessoa, ela não tem esse karma, Não, pelo seguinte, como os espíritos responderam a Kardec, o animal não tem livre-arbítrio, ele é puro instinto. Tem um dado interessante. Todos nós sabemos que os animais são instintivos. Então, se ele ataca, está no instinto dele. Ele não pensou, não refletiu, ele não raciocinou, não usou a sua razão para atacar ou não a pessoa. Então, o animal não tem a inteligência necessária para discernir uma coisa da outra. Tanto que todos naturalmente já viram ou assistiram
Por exemplo, caso de um elefante num circo, lá não sei aonde. O elefante era adestrado. O animal também no circo, outro circo lá não sei aonde. O leão era adestrado. Mas tem dois casos específicos que o leão atacou e matou o seu adestrador e que o elefante atacou e matou o seu adestrador. Então, por mais que eles fossem amistosos, amorosos, o instinto chega uma hora que fala mais alto. E não há como você conter um animal. Ele vai ser responsabilizado por isso? Não, de modo algum. Ele não tem o instinto assassino, ele tem o instinto de preservação, de ataque ou de defesa. No momento em que um animal se sente acuado ou estressado, acontece com a gente, né? Que temos inteligência, que somos inteligentes, mas ele com o animal. Então, normalmente, não há o que resgatar, não. Não existe penas máximas para o animal que ataca e comete a morte, né, de um ser humano. Aí foi descuido do próprio ser humano. Respondido? Respondido. Aí também tem uma questão que a Raquel pediu para eu mesma falar, que não precisava passar a palavra para ela, que é a seguinte frase aqui. Só um minuto. Para o gato, os homens são os escravos e ele é o Deus. É verdade. Para os gatos, os homens são os escravos e eles são os deuses. É por isso que eu tenho uma birra com um gato, embora eu goste dos bichanos. Eu adoro. É sério, é pura brincadeira. Mas olha só, é uma coisa interessante, boa colocação, né? Essa frase da Raquel, porque nos inspira a fazer uma outra colocação acerca dos gatos. Por que os egípcios tinham uma fascinação pelos felinos, pelos gatos? Porque o sexto sentido do gato é elevado à enésima potência. Eles veem muito mais o plano espiritual que o próprio cachorro. Por isso que toda vez que tinha alguma entidade de baixa vibração lá nos palácios dos reis, egípcios, dos imperadores, tinha sempre um gato por perto. Ele já sinalizava, cuidado, hein? Tem alguém aqui. Aí chamava o sacerdote, lá os bruxos, enfim, quem quer que seja, para fazer lá algum aparato, algum ritualzinho para afastar os maus espíritos. Né? Agora vou passar. Quer falar, Raquel? É só para concluir, eu já tive 17 gatos, eu entendo bem dele, mas tive cachorro também, tudo amigo, tudo junto, tudo beleza. Mas eles se acham, são maravilhosos. É verdade. Agora eu vou passar para a Marisa e depois para o Eunápio. Você já fechou, Lu? A sua fala? Já até fechou o microfone já. Sim, sim. Pode falar, Marisa. Lu, parabéns. Você foi ótimo. Obrigado. Inspiração. Agora, é o seguinte, eu fiquei esperando alguém fazer essa pergunta. Como ninguém fez, eu não vou fazer a pergunta, mas vou lançar no ar. No Livro dos Médiuns, na pergunta 683 do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua a obra de elaboração, e assim no mundo dos espíritos não há animais errantes. E aí a gente sabe, André Luiz descreve aves de plumagens policromas, ao passar eles não poderiam... numa paragem do umbral, ele diz que havia espíritos que mais se aproximavam de serem muares, que eram aqueles bois grandes, né? Muares. Parecido com aqueles touros lá da ilha de Marajó, né? O touro não, búfalos, são os muares. E também a gente sabe que em alguns livros do André Luiz, nas expedições umbralinas, os cães são muito utilizados e algumas aves parecidas com aves de rapina. E eu queria que o Luciano falasse sobre isso. Mas antes de você falar sobre isso, eu queria dizer que depois eu vou procurar rapidinho, que enquanto você começou a sua fala, eu lembrei de um estudo que eu vi com Pedro Vieira, lá do Cristófilos de Botafogo, que uma pesquisa recente, tem 6, 7, 8 anos, alguma coisa, só que eu esqueci o nome da universidade que fez, uma universidade inglesa. Que alguns animais eles têm percepção de si mesmos, sim. O macaco e o golfinho, que numa experiência de mais de 10 anos, com espelhos, eles concluíram que os macacos eles têm, sim, consciência deles, sim,
E os golfinhos também têm. Só que o que nos diferencia dos macacos, dos golfinhos, é exatamente a nossa noção de certo e de errado. Entendeu? A nossa noção de certo e de errado que nos oferece o livre-arbítrio. E queria que o Luciano falasse sobre isso, sobre esses animais que são utilizados pela espiritualidade. Fala aí, Luciano. Não, eu acho que já terminou meu tempo. Dá tempo de responder, Tati? Ou depois Pode ficar para a semana que vem. fala... Bom. Então, eu tenho eu ia falar para a gente ouvir o Eunápio, aí a gente faz a conta e aí qualquer coisa você responde, tá bom? Fala, Eunápio. Guarda a pergunta aí, Marisa. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ótima resposta, Luciano. Bem interessante a resposta. Bem oportuna a pergunta da Marisa sobre esses animais. Né? Tem muito pano para manga para estudar sobre isso. Mas eu trago também, para corroborar tudo que vocês falaram, duas posições que eu achei interessante quando eu li Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano, Experiências Psíquicas, do Camille Flammarion. Eu li há muito tempo atrás esses dois livros. E esses dois livros, eles asseveram, eles falam coisas bem interessantes sobre o processo mediúnico e anímico de alguns animais. Porque se mediunidade e animismo, né, são fatores, né, da alma, do espírito humano, são propriedades do espírito humano, esse espírito tem processo de evolução, como muito bem lembrou Leon Denis. Então, isso também está, de uma forma ou de outra, também nesses animais, nesse processo de evolução dos animais, tanto o processo anímico quanto o processo mediúnico. Né? Por isso que gato consegue ver alguma coisa. Ele está vendo por quê? Com essa sensibilidade. Tem lá uma propriedade daquele princípio espiritual que está em processo de evolução e que entre os animais e o homem, nós já sabemos que tem os elementais, né? E, enfim, é um processo de evolução gradual, lenta, milhões, talvez, ou 1000 anos. Enfim, e tudo isso vai se organizando, se sedimentando numa futura estrutura que é o espírito, que é esse que tem consciência de si e livre-arbítrio, liberdade de escolha e decisão, né? Porque eu acho que eu li essa reportagem também, Marisa. Eu acho que a Universidade de Oxford, se não falha a memória, trabalhou com isso. Que trabalhou com isso. Eu me lembro dessa história, né? E li. E o engraçado é que eles se veem no espelho, né? Eles conseguem se identificar. O golfinho e o chimpanzé aparecem, né? Eles conseguem se identificar, né? Mais uma coisa é se identificar, outra coisa é ter consciência de que eu sou eu, né? E começo a construir minha vida pela escolha do bem e do mal, do certo e do errado. Isso é que nos diferencia, né? E sobre esta passagem de mediunidade e animismo dentro dos animais, inclusive em processo de reencarnação magnética, inclusive, né? Aí fica a pergunta, se os animais também têm reencarnação magnética, né, pelo magnetismo telúrico, por que não também os espíritos também não terão? Aí vem aquela história que eu falei com vocês no meu estudo de reprogramação, programação reencarnatória. Mas aí vai para outro caminho. Esse princípio espiritual ele vai reencarnar em várias espécies diferentes para ter situações diferentes de instinto, como o Luciano bem pontuou, né? E vai essa ascensão helicoidal de evolução desse princípio. Eu tenho uma passagem para vocês interessante. Vocês conhecem a história do Chico e Boneca? Vocês conhecem? Da cadela dele, Eu pensei nela. Eu estou aqui. Vocês querem que eu leia para vocês, para ilustrar, ou vocês deixam para vocês depois lerem com calma? Porque essa história que eu estou lendo agora, eu vou colocar no grupo depois. Põe no grupo, é melhor, porque isso, ainda para não ficar muito longo, isso, para não ficar muito longo. Essa história é muito interessante, porque esse princípio espiritual, que era a boneca dele, o Chico reconhece num outro animal. Então, ela reencarna no outro animal. E ela reencarna no outro animal, como o Luciano muito bem pontuou, no merecimento do espírito. Então, se eu trato bem o meu animal, se eu tenho uma afeição por esse animal, né, é bem possível que eu ou reencontre, possivelmente, né? Será possível, né, Zé? Como é que é? Se é possível, pode ser. Eu posso reencontrá-lo na espiritualidade. Pode ser, depende. Isso, eu posso reencontrá-lo na espiritualidade, eu posso reencontrá-lo nesta encarnação com outro animal. Pode ser no cachorro, novamente, pode ser, enfim,
um outro animal que eu vou ter mesmo afeição, que é bem interessante. Depois eu jogo no grupo, no link do grupo lá do WhatsApp, esse link para a gente ler depois, tá bom? Muito bom, Luciano e Marisa, pertinente a sua colocação também. Valeu, Nath, obrigadão. Então, Lu, você tem até 5:05 para responder a pergunta da Marisa. Ok. Marisa, pergunta novamente, por favor, que o velhinho aqui já esqueceu. Não, eu queria que você falasse sobre esses animais no mundo espiritual, já que os espíritos falaram que não há espírito de animal errante, mas existem animais na espiritualidade. Eu quero que você fale disso. Muito boa pergunta. Veja bem, não há animais errantes no plano espiritual porque eles não têm o que resgatar, ou seja, eles não têm débito com o seu próprio passado. Ponto pacífico. Entretanto, dependendo da necessidade que seja feita, por exemplo, informações um pouco mais fortes, tá? Há uma demanda no umbral aonde um determinado espírito já está arrependido depois de um tempo incontável, e aí acende-se uma luzinha. Os outros que estão no entorno não percebem. E aí a equipe de socorristas vão até lá. Ao longo do caminho, como nós vimos lá no nosso trabalho sobre o irmão Jacó, sentido inverso. Saíram do planeta Terra já todos recém-desencarnados, atravessaram a ponte arco-íris, passaram pelo umbral, que é uma zona intermediária entre o plano material e o plano espiritual mais superior, e nesse ambiente haviam animais. Lobisomens, figuras dantescas, grotescas, tudo mais. Eram animais? Não. Eram seres humanos que perderam a sua configuração física, a morfologia humana. Estão em processo de decomposição perispiritual. Até porque isso é uma realidade. Aqueles espíritos mais perversos, eles hipnotizam os espíritos devedores, sobretudo os que sentem a consciência culpada. Eles vão hipnotizando, vão hipnotizando, vão hipnotizando, vão hipnotizando, vão transformando esses espíritos em animais. Há processos, tá? Vai de múmias até crocodilos. Isso aí são informações recentíssimas que nós temos através da literatura espírita. Agora, e esses seres, sim, eles atacam, regimentam e assediam e cerceiam a percepção e adoecem as pessoas, enfim. Não sei o número de situações que podem ocorrer sob a influência desses espíritos. Animais que são seres humanos transfigurados, ok? Ponto pacífico. Agora, respondendo à questão da Marisa, só estamos ilustrando um pouco mais o cenário. Esses mesmos socorristas que vão dos umbrais para socorrerem espíritos que já se arrependeram, deram start, ou seja, eu estou profundamente arrependido, a luzinha acende. E lá onde os socorristas estão, seja em qual colônia for, eles percebem aquilo. Porque é uma cadeia de espíritos que estão tentando socorrer aquele espírito sofredor que está lá naquela região umbralina. E aí, pode ser que sejam animais, ou podem ser que sejam seres humanos transfigurados em animais. Vamos lá na zoantropia, que é o primeiro caso, ou na licantropia, que é o primeiro caso, onde seres humanos são transformados em lobos e vampiros. Esquecemos. Vamos ao aspecto positivo. Então, devido a esses seres menos evoluídos que habitam em regiões umbralinas, a presença dos socorristas não os assustam. Porém, um cachorro, um labrador, ou um outro animal que para eles demande um certo medo, um certo receio, faz com que essa equipe seja protegida por esses animais ou espíritos evoluídos, transfigurados em animais. Certo? E ainda, pode acontecer também, como é que é, Zé? É possível, não é possível? É possível, tudo faz. Pode ser e depende. Pode ser e depende. Que o plano espiritual arregimente os próprios animais mais evoluídos, vamos pegar o exemplo dos cães, mais evoluídos para que eles permaneçam no ambiente espiritual, sem reencarnarem, para servirem de guias, de guardas e protetores daquela equipe que vai fazer socorro. Isso mesmo. Certo? Até porque... Não, pode falar, Renato. Acho que já tem tempinho ainda. Até porque errante, aquele espírito não faz nada, né? Está vagando.
Na realidade, esses animais não estão vagando, né? Eles estão sendo Nunca. bem usados pela equipe espiritual para fazer alguma coisa, né? Também tem isso. Sim, sim, isso mesmo. Perfeito. E a gente, através desse cenário que a gente ilustra, que a gente pinta, né? Obras de André Luiz, obras dos próprios espíritos superiores, através do livro dos espíritos, livro dos médiuns, a Gênesis, inclusive, a gente percebe o quão maravilhoso é o plano espiritual e como nós somos devedores da doutrina espírita, por tanto conhecimento que ela nos traz. Tanto. E aí, vocês me desculpem, mas eu preciso falar. Ainda tem gente que sofre de preguiça mental. Né? Vamos combinar. Ok, Tati? Ok, Lu. Tem algumas outras colocações. Eu acho que talvez seria interessante semana que vem a gente voltar a essa parte que você está falando, né? Para continuar, porque senão o assunto vai ficar pela metade, mas a gente também tem que responder as outras perguntas. Posso lançar, então, uma sugestão aqui no grupo? Talvez atenda a todos. Quem se habilita a fazer uma palestra sobre os animais? 1 hora falando só sobre eles. Informações nós temos, né? Basta alguém se comprometer. Ou a gente coloca, então, as respostas na semana que vem. Posso falar, Tati? Pode. O Luciano não soltou do... Pode. Porque, assim, o assunto acabou que vai ficar o assunto aborto, que é muito detalhe, muito rico, vai ficar com pouco tempo. De repente, a gente exploraria mais esse fechamento dos animais, da reencarnação dos animais, e deixaria o aborto para a próxima semana. Porque senão vai acabar a corrida e a gente vai ficar assim, postergando os dois assuntos. O que é que vocês acham? Bom, já tem uma sugestão que deu o Nato. Ele se comprometeu a fazer a palestra sobre a reencarnação dos animais, os animais do plano espiritual, plano material, em outra ocasião. Né? Agora, realmente, a Raquel tem razão, sim. A gente está com um tempo muito limitado. Eu voto por continuar o assunto do aborto semana que vem, porque realmente é um assunto enorme, cheio de nuances. A gente se preparou para responder sobre eles, mas é cheio de nuances, vai chover pergunta e a gente não vai ter tempo hábil. E esse assunto dos animais tem pano para manga, porque eu, pelo menos aqui, já estou com 2 no gatilho para te falar. Eu quero que você fale dos animais que são usados para queimar e acabar com as formas de pensamentos. Boa, boa. Então, aí como sugestão, já que a Marisa não vai falar hoje, eu acho que ela tem o direito de fazer a pergunta, não? Então, eu acho que devia fazer assim. Já a maioria aqui no bate-papo, eu estou vendo um monte de concordo. Então, vamos deixar o dia de hoje todo para a reencarnação dos animais. E aí, na semana que vem, a Marisa fica com as perguntas do aborto. Inclusive, durante a semana, se as pessoas tiverem mais perguntas... Dona Marizinha, a senhora me perdoe, mas eu me preparei para responder a sua pergunta, mas eu quero respondê-la no capricho. Então, ela vai ficar para a semana que vem, tá bom? Tudo bem, Lu? Pode ser? Tranquilo. Então, a primeira pergunta é a da Marisa. Ela já estava esperando para te fazer a pergunta. Eu falei que ia dar a palavra para ela. Eu acho que era melhor você esperar todas as perguntas, aí você já responde de uma vez. Qual é a primeira pergunta da Marisa? Marisa, depois tem uma colocação da Maria Raquel, que eu não sei se ela quer pôr. Eu quero que você discorra sobre os animais que são usados nas expedições para não só proteger, mas para desfazer formas, pensamentos e energias deletérias que são lançadas sobre os caravaneiros. Fala sobre isso. Eu adoro desafios. Quando a gente é provocado, então, a gente fica mais estimulado ainda. O que eu vou te responder é algo que eu já sei há muitos anos, antes mesmo de entrar para a nossa bendita doutrina. No plano espiritual, na parte aérea, existem aves do tamanho de côndores, talvez até maiores, que comem as formas, pensamentos negativas que nós produzimos. Só que tem um detalhe,
essas aves já estão com o bucho tão cheio de tanta forma de pensamento negativo que nós produzimos. Inclusive impedindo, blindando a psicosfera brasileira para que os espíritos superiores, já falamos aqui, programados para reencarnarem no país, não estão conseguindo furar essa blindagem. Imagina então as aves, coitadas, né? Ele deve estar lá que está com congestão. Nós somos responsáveis. Lembrando sempre, gente, nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Cuidado com o pensamento. A quarta dimensão, já estamos nela, prima pelo pensamento positivo, pensamento elevado, pensamento nobre. Nós estamos sendo testados 24 horas por dia, seja pela doença, pela crise global, pela política, não interessa. Jesus viveu entre nós e durante todos os dias dos seus 33 anos de existência, ele viveu dentro do olho do furacão. Dentro do olho do furacão que somos nós, a humanidade terrena. E em momento nenhum ele se permitiu ser invadido por qualquer brisa que fosse. É difícil, quase impossível, mas é um exercício diário de autocontrole mental. Esses animais, como já falamos, alguns deles podem ser realmente animais que já existiram no plano material, outros são animais na sua configuração morfológica, ou seja, são homens e espíritos que se transfiguram naqueles animais para poder defenderem as caravanas socorristas, tá? E também a gente pode fazer uma abordagem um pouco mais complexa, dizendo que aqueles espíritos que são alijados pelo espiritismo por serem da Umbanda também se transfiguram em animais para protegerem os caravaneiros. Nós somos uma grande família universal, gente. Não existe distinção. Quem distingue somos nós. Quem alija somos nós. Quem separa somos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Independente da religião que professe, do local onde atue, aonde seu coração se calhe, a pessoa permaneça. Todos nós vamos desencarnar um dia e vamos levar esse conhecimento. Então, nada na economia divina é desperdiçado. Aqueles seres que fizeram o bem, até independente da religião, o abismo do Robson Pinheiro. O que acontece primeiro que Jesus não criou religião nenhuma, né? Não foi Pedro que criou religião. Pedro, em cima da tua palavra, já avisa, será a construção da minha igreja. Mas não era igreja física. Era igreja moral e espiritual. E isso até hoje a gente não entende. Francisco de Assis se equivocou. Até o próprio Francisco de Assis, que foi evangelista, se equivocou. Né? E quantas pessoas equivocadas tem hoje? Aí desencarna, passa como espírito, vai fazer o quê? Vai ficar vendo o anjinho tocando harpinha? Não vai se transfigurar, por exemplo, num Doberman para ajudar uns caras lá que vão socorrer um sofredor que está lá nas zonas umbralinas? Gente, vamos ser pragmáticos. Não é? Então, respondendo a pergunta da Marisa, não sei se eu me estendi demais, mas é importante certas colocações para a gente ampliar um pouco mais o nosso cabedal de conhecimento, a nossa mente, sairmos da nossa caixinha. São duas caixas. A primeira que a sociedade construiu para nós, e nos colocou lá dentro. E a segunda caixinha fomos nós mesmos quem construímos. É a hora de sermos das duas. Pelo pensamento positivo, o otimismo, o pensamento iluminado, a prece ilumina a mente e o pensamento, como nós sabemos. Então, esses animais que existem no plano espiritual, que socorrem, que absorvem as formas de pensamentos negativos e as energias deletérias, podem ser, sim, animais bastante evoluídos, utilizados pelo próprio plano espiritual superior, ou podem ser seres humanos que, dependendo do seu grau evolutivo, prestaram tanto bem a tantas pessoas que se propuseram a se transfigurarem, mudarem a sua forma, para auxiliarem os socorristas nas demandas que existem no umbral. Certo? Respondi? Marisa quer falar de novo e depois o Eunap. Não é possível. 5 minutinhos. Cadê o Cláudio? Não está aí, não? Em 2000, tá por aí. Em 2015, 2016, eu fui Sônia Dias, fizemos um grupo e fomos ao Congresso Espírita Brasileiro em Manaus. E nos hospedamos no hotel, bem pertinho do Teatro Amazonas, que também ficava perto da casa de uma amiga. Era eu, a Sônia, a Dalva, que vocês conhecem, e a Rosa Chibata, uma amiga do CEACE de Botafogo. Pois bem, certa noite,
entre um dia de congresso e outro, nós fomos fazer uma visita noturna ali no Teatro Amazonas e saímos cedo. Antes de meia-noite, nós voltamos para casa, comemos um tacacá e voltamos para casa. O nosso hotel ficava 2 quadras dali do teatro, mas eram 2 quadras pequenas, não eram 2 quadras de Copacabana, que é longe a beça. Eram 2 quadras pequenas e resolvemos vir a pé, estava uma noite de lua cheia. A certa altura do caminho, nós olhamos para trás, havia uma matilha de mais ou menos de 12 a 15 cães. A Sônia olhou assustada porque os cães não atacaram a gente, eles vieram na nossa direção e formaram um círculo em torno de nós e nos acompanharam até 10 passos do hotel. Eram tantos cães que a gente não sabe de onde são tantos cães. Então, hoje a gente compreende que nós fomos protegidos, porque depois essa nossa amiga que mora em Manaus, quando soube que a gente foi andando, aquela hora, 11 e pouco da noite, ela falou, vocês não sabem o perigo que vocês correram, porque ali dá muito assalto à noite. Já pensou a carioca em ser assaltada em Manaus de noite, porque deu essa bobeira? A espiritualidade bondosamente, entendeu? Usou dos cachorros, perfeito. Oi? Usou dos cachorros, perfeito. Envolveu os animais para que nos acompanhasse. E foi isso, aquele caso que falou do acidente, né? Que os animais se voltaram contra seus treinadores. Isso também pode ser um processo obsessivo, porque sabe lá quais são as semeaduras desses treinadores, e esses animais podem muito bem ter sido influenciados para os atacar e acabar com a vida deles, num processo obsessivo terrível. Acabou. Falei mais. Tati. Eunápio. Muito interessante o que você falou, Marisa. Eu estou me lembrando daquele caso, né? Agora, desse aluno, estudante de aspas, de veterinária, né? Foi picado pela cobra nasa lá em Brasília, né? A priori, a gente teve pena. Depois começamos a estudar um pouco mais e soubemos que ele tem uma coleção de 16 cobras, parece que trafica animais, né? E, além disso, elas estavam desnutridas, estavam com a pelagem ruim, né? Então, não foi à toa que ele recebeu essa picada de cobra naja, né? Mas dentro dessa história de animais, pessoal, tem muita coisa. Estou me lembrando aqui o seguinte, se a gente para analisar, né, que os animais possuem animismo e processo mediúnico, a gente pode começar a pensar também, como a natureza não dá saltos, que eles podem também sofrer desdobramento. Aquele perispírito dele está em desdobramento quando dormem. E aí, talvez, o uso da espiritualidade por animais também desdobrados. Quando André Luiz faz em Libertação, em Nosso Lar, além de todas as possibilidades que o Luciano falou, pode ter também a ideia de estarem usando animais desdobrados, né, na espiritualidade para um uso em várias possibilidades dentro das capacidades específicas deles, né? Bem interessante, só estou colocando. E vou deixar só um adendo, só para a gente pensar. Se não tem karma, animais, porque não tem escolha, quando está no fim da vida deles, sofrendo por causa de algum tumor, de alguma coisa, a gente pratica eutanásia ou não pratica eutanásia neles? Né? O que a gente faz? Só para deixar uma pergunta no ar, falando sobre animais. Qualquer abreviação de qualquer vida, até de uma planta, nós estaremos derrogando as leis naturais. Lu, você vai te falar mais? Não, tem que ver se a Preta do Leite está ali querendo falar alguma coisa. Então agora a Maria Raquel quer falar também. Não, só estou batendo pau para você, chato. Te amo. Estou tentando. É só um depoimento que lembrou a Marisa quando falou, e aí eu me lembrei. Todos os dias, um tempo atrás, antes disso tudo, eu e Vani, nós caminhávamos de manhã. E aí nós íamos, quem conhece aqui, nós íamos na estrada que vai para 2 rios, um trecho, caminhávamos, voltávamos e íamos até uma praia, que tem também um rio, e aí tomava banho de mar, banho de rio para voltar para casa.
e sempre iam alguns cachorros, aqui tem isso, muito cachorro na rua, e eles seguem as pessoas que estão caminhando. E aí, nesse tal dia, nós duas fomos primeiro no trecho da estrada e 2 cachorros nos seguindo. Seguiram até o ponto onde nós fomos, acompanhando, tranquilo, brincando, corria um pouco lá e cá. Voltamos, eles nos seguindo. Quando nós chegávamos à Praia Preta, nesse dia era uma quarta-feira, é dia de reunião mediúnica na casa de Tiago. Vani trabalha na reunião e ela sempre fazia uma prece. Tem uma pedra que parece que está assim, nos acolhendo, nos recebendo no fim da trilha da Praia Preta. E a gente encostava nessa pedra, abraçava a pedra e ela fazia essa prece, dizendo que se tivesse alguém ali necessitando de ajuda, que fosse para a casa de Tiago, que lá seria socorrido, né? Ela fazia aquilo, eu do lado acompanhava, graças a Deus. De repente, nós saímos do mar, os cachorros começaram a latir, nos atacar mesmo assim. A gente teve que pegar um bambu lá, um galho com folha para espantar os cachorros. E aí lembramos, e vamos fazer prece que eles devem, né? Por favor, aí paramos as duas, duras, igual estátua. Fizemos uma prece, os cachorros se acalmaram e continuaram seguindo a gente. Então, foi esse relato que lembrou agora isso, assim, e eram cachorros conhecidos nossos, porque quase todos os dias eles nos acompanhavam. Então, eles deviam estar sentindo alguma vibração, alguma coisa ali a partir daquele convite para ir para a casa de Tiago. Com certeza. Lúcia, vai falar alguma coisa? Posso passar para a Josi? Não, 30 segundos. Tá. O Eunato foi muito perspicaz na análise dele, porque eu não havia realmente pensado nessa questão dos animais desdobrados, respondendo à pergunta da Marisa. Perfeito, Eunato, realmente isso também é passível de acontecer. Pode ser e depende, né? Josi, pode falar. Luciano, se você tivesse se preparado para a palestra, não faria tão bem, né, Luciano? Imagina. Obrigado. Mas foi legal. E você também nos fez lembrar um trabalho que eu e a Tati fizemos no ESD, no final do ano passado, né, Tati? Isso. No final do ano passado. Cada um ficou com um tema, então a gente dividiu um trabalho. Eu falei sobre o desencarne de animais, e a Tati falou sobre o desencarne da criança e interidade. Então, quando a gente foi, colocar lá os temas, o que a gente faz? A gente toda serelepe achando que esses temas seriam muito fáceis. Então, sabe aquela coisa que a gente vai dar esperto e ó? Somos nós. A gente é quente de fazer isso lá na Caixa, ainda não aprendemos, entendeu? Tipo, vou pegar o mais fácil, aí tá. Aí chega em casa, Tati, fala da criança. E Tati, tá bom, Tati vai falar da criança. Eu já vou falar dos animais. Quando eu fui, porque eu achei que era fácil falar dos animais, porque eu nunca fui apegada muito, sabe? Os animais, assim, de ter animal, de ter... Gente, quando eu comecei a pesquisar, que a gente foi, porque eu fui me aprofundando, e Tati do outro lado, se aprofundando com o tema dela, a gente começou a chorar e se desesperar. Porque assim, a Tati dizia, eu não vou conseguir fazer o trabalho, nem eu. Aí começou, e agora? Agora a gente não pode mudar, que todo mundo já pegou lá os temas dele, não vai dar mais para mudar. A próxima vez a gente pensa, não dá uma dispersa. Pensei. Aí, olha, eu vi, assim, eu me dei conta da importância dos animais na nossa vida. Eles nos ajudam a evoluir. Muitos de nós temos aquela, que eu me incluo nesse, porque como eu nunca fui muito apegada, eu acho que me incluo nesse. Mas aí eu parti por filho, né? Muitos espíritos, eles são endurecidos, assim, não trabalhou o sentimento ainda. E os animais, eles são um ponto fundamental para trabalhar o sentimento nessa criatura. Ele não consegue ainda desenvolver o sentimento com um ser humano, ou seja, ter filhos e tudo. Muito só pita
pro animal. E ali eles tratam bem, eles são carinhosos e tudo. E ali, nesse tratamento, eles vão trabalhando o amor, né? Vão trabalhando o sentimento de paciência, do carinho, do cuidado. Olha que importância que eles têm na vida de um espírito, né, que vem com esse propósito, né, para depois retornar, daí ter os filhos e cuidarem, né? E outra coisa, com relação à eutanásia, realmente, em nenhum momento é permitido, né? É contra a lei divina. Inclusive, a gente achou um vídeo super importante, né, Tati? Eu não sei se ela lembra, que a gente levou para maior. Oi? Do mundo maior. E a gente foi descobrindo, pelo menos foi a minha parte, eu fui descobrindo quantas pessoas se dedicam a esses animais. Descobriu que tinha, não é creche, era creche aquela que tinha em Minas? É creche. Nossa, como eles trabalhavam para domesticar, para que eles não ficassem agitados, para que eles amansassem, assim. E a gente viu que eles aqui também, nesse processo, há uma evolução, né? Uma evolução daquele, por exemplo, se você é tratado com carinho, eles têm o instinto agressivo, mas se ele é tratado com carinho, ele passa carinho também. Se ele é tratado com agressão, ninguém chega perto. E foi muito legal que, enquanto você estava fazendo a sua explanação, a gente veio à tona, né, o nosso trabalho, e que foi muito legal também. A gente foi por esses caminhos também, né? Obrigada. Obrigado, Josi. Olha, você está intimada a fazer uma palestra também. Sem essa página, não, palestra. Só a fala fluida já deu uma palestra aí, uma pequena amostra para nós degustarmos de quanto você e Tati são boas também, que vocês perdem o medo, perdem a timidez. Vocês vão longe, hein? Estava falando que nós estamos fazendo um curso um curso intensivo. Que a gente nunca estudou tanto assim, sem sair de casa, e que se a gente fosse estudar da forma que nós estamos estudando, não poderia, porque imagina como é que a gente ia sair todo dia de casa com o filho, com o trabalho, com casa, com tudo para fazer o curso. É uma grande oportunidade de um curso para a gente, é muito importante. E está ajudando, assim, porque sabemos que não estamos sozinhos, né? À medida que você vai aprendendo, que você vai falando, você vai também ajudando a quem está do nosso lado, né? Perfeito. Você fez uma colocação brilhante através do estudo que você apresentou sobre os animais. Eu não me recordo exatamente qual foi o livro. Eu também não consigo fixar muito autores e títulos, não. Mas eu li uma vez, não me recordo aonde, que o cão, o cachorro, quanto mais ele é amado, isso serve para mim para todos os animais, mais rapidamente ele evolui. E a função do animal, qualquer um deles, o cachorro principalmente, na vida do ser humano, é expandir o amor que trazemos em nós. Então, é um fluxo e um influxo. É uma via de mão dupla. Isso não é literatura, não, nem poesia, gente. Isso é a realidade. É que a gente não se auto-percebe ainda, né? Ai, meu Deus, a preta do leite de novo. Oi? O que aconteceu? A preta do leite quer falar. Quando você terminar de falar, eu vou falar uma coisa rapidinho para falar da Josi, aí eu passo a palavra para a Marisa. Tá certo. Então é isso. É isso, Josi. A gente realmente... Esse estudo de quarta-feira, esse trabalho de quarta-feira, essa mesa redonda, bate-papo, está sendo de uma riqueza muito interessante. E, assim, algumas pessoas já nos perguntaram a respeito do grupo pós-pandemia. E eu me lembro muito bem, nós nos lembramos que a gente esteve presente naquela tarde, né? Foram 2 vezes que a Raquel havia dito o seguinte, que o grupo ele deve permanecer. É óbvio que as nossas demandas serão outras, né? A rotina vai voltar a uma realidade diferente do que nós tínhamos até alguns meses atrás. Mas seria bacana que nós pensássemos nisso daqui a alguns meses para frente, como o grupo vai se portar quando a pandemia terminar. Porque, como a Josi falou, e muito precisa, o que nós estamos aprendendo aqui. Isso aqui está no curso intensivo de espiritismo, gente. Situações que nós colocamos aqui, a gente não coloca algumas nas nossas casas espíritas. É que a gente é meio cara de pau, sabe? E solta aqui algumas informações. Luciano. Oi? Não tem por que acabar o grupo. Não tem por que acabar. Mas lembrando que nós estamos todas as tardes, às 4 horas. Às 4 horas eu trabalho, você trabalha, Zé Luiz, a Adriana. A gente pode ajeitar o horário.
Marcar Isso, 2 vezes na semana. isso, mas essa questão a gente vai resolver depois. Eu só coloquei porque puxando um gancho aí da fala da Josi a respeito disso. Agora deixa eu passar então para pular, porque tem a ver com o que a Josi, senão eu vou perder a minha... Nesse trabalho que a gente fez, além de ela falou que mexeu muito com a gente, as coisas que a gente achava que iam ser muito polêmicas e que a gente não ia dar conta de responder, a gente deixava do lado. Como, por exemplo, a gente já viu algumas pessoas dizendo que os gatos são médiums e conseguem enxergar os espíritos. E outra vertente dizendo que não, que os animais não têm essa mediunidade. Imagina se não tem. Aí isso a gente guardou debaixo. A Josi olhava assim, não, essa vamos pular. Essa a gente pula. Então agora, já que a gente está fazendo um estudo falando sobre isso, eu queria que você me respondesse essa dúvida que ficou minha e Josi no trabalho até hoje, que a gente não perguntou para ninguém, guardou lá, bem guardadinha. Quem está com a razão? A respeito da mediunidade dos animais? Porque tem pessoas que falaram para a gente que eles são médios, e aí outra linha dizer que não, que os animais não têm essa propriedade. Nós sabemos da resposta, mas vamos pedir para o Leonardo, que está ali se coçando para responder, para responder para você, não a mim. A Marisa também está espantando o dedo lá. Tem a Marisa, tem o José Luiz. Então guarda aí, eu vou passar a palavra para a Marisa, para o José Luiz. E aí o Zé não falou nada hoje, só por enquanto, talvez, como é que é, Zé? Só falou isso, deixa o Zé falar. Fala aí, Zé. Pode ser e depende, né? Mas eu falo. Não, pode ser e depende, fala aí, Zé. Você está muito calado hoje. É rapidinho, porque assim, a gente está falando de animais, né? Mas eu, na minha percepção, também consigo entender a mesma coisa com plantas. Eu estou vendo a Sônia ali brincando com as plantas ali, fazendo os arranjos. E com plantas também. Se você dá carinho para a planta, ela te retribui com beleza, com folhas bonitas, flores bonitas. Então, assim, eu acho muito interessante isso. A gente está falando de animais, o foco está aí. Mas não pode esquecer das plantas, de um gramado verdinho bonito, de uma árvore enorme. A gente abraça a árvore, né, com duplo sentido, mas eu percebo isso na natureza. A natureza é muito maior do que a gente possa imaginar. E se a gente também for prestar atenção, também no nosso lar tem plantas, lá no umbral tem plantas, então é uma gama enorme de estudo. É só isso. Zé, na sequência daquelas questões do Livro dos Espíritos, né, fala sobre isso, sobre as plantas do plano espiritual. Eu me enrolei aqui numa planta, peraí. Então. Pode falar, Marisa. O Luciano se remeteu aos egípcios. Eu queria dizer que os egípcios eles tinham tanto respeito e tanta reverência pelos gatos que eles tinham uma deusa chamada Sekhmet, a deusa gata. E também, que mais que eu quero falar? Alguns humanos, vocês já perceberam que alguns humanos eles são tão duros de coração que o comportamento deles reflete dos seus animais e a agressividade vem desse reflexo dos seus humanos. Osmose. Osmose. A gente percebe também que alguns humanos eles estão fazendo um cursinho intensivo com seus animais para aprenderem um dia a poder criar filhos. E olha que tem uns que você fala assim, meu Deus do céu, vai ser complicado ter filho humano, porque eles são completamente deseducados e permissivos com seus bichinhos domésticos. Então, vai ser difícil, né? Então, eles estão fazendo aqueles cursinhos intensivos. Aqui em casa, eu vou falar da minha experiência. Eu passei anos sem ter bichos, porque eu tenho filho demais, né? Eu tenho 4 filhos, e os 3 menores eram escadinhas, então eu demorei muito. E praticamente o gato me adotou. O primeiro gato, depois veio o outro, agora eu tenho 4 de uma vez. E o que a gente percebeu desde o primeiro gato, do Cedrico, que a gente teve a paixão por esse gato, né? A gente se tomou de amores por ele, porque ele era um gato muito bizarro, sabe? Dava cada pulo no teto imenso, a gente não sabia o que o gato ficava olhando. O gato olhava para a parede, pulava e fazia assim, pegava alguma coisa que a gente não enxergava. Mas, enfim, o gato... E ele... Mostra ele. O Cedrico já desencarnou, foi o primeiro gato que eu tive. E o Cedrico desencarnou, embora ele fosse saudável, vacinado, ele desencarnou de leucemia felina.
uns anos. E ele sofreu muito no final da existência, muito mesmo. E aí a gente se perguntava por que o gato estava sofrendo tanto, né? É um planeta de provas e expiações. Quem está na Terra sofre, gente, mesmo que não tenha karma. Entendeu? A dor é abençoado remédio. E a gente sabe que se a gente humano passa pela dor e se passa com o aproveitamento da dor, a gente evolui, por que não aconteceria com os bichinhos, não é? Quando a gente faz com os gatos, aqui em casa a gente vai fazer culto do Evangelho do Lar, a gente percebia que o gato, desde o Cedrico até esses, quando a gente se senta para fazer o culto, todos se aproximam. Ou ficam nos pés, ou pulam no colo, ou sentam no sofá. Mas os gatos estão sempre ouvindo o culto. E a gente percebe nitidamente como eles são tratados. Eu tive gatos com esporotricose, em que o veterinário falou, mesmo você dando remédio, eles vão desencarnar. E eu pedia para os espíritos cuidarem deles e dava água do culto para os meus gatos, e os meus gatos estão saudáveis. Eu acredito sim, mediquei e cuidei, mas a ação dos espíritos é benéfica. A gente evangeliza o bicho sim, entendeu? E a gente tem que lembrar, a Raquel deu a sugestão do patrono desse grupo. Gente, Francisco de Assis olhou para o lobo e disse que belos dentes você tem. Ele falava, ele descarregava toda a sua energia na ilha de Patmos. Ele tinha a energia sexual é uma energia criadora, transformadora. Francisco canalizou toda essa sua energia para os animais, para tratar tudo que estava às suas voltas. Ele conversava até com as pedras daquela ilha tão seca e tão estéril. Então, a gente tem que lembrar disso. Lembrar que a gente tem que se evangelizar e os nossos bichinhos por tabela. Acabou. Não vou falar mais. Então, Tati, respondendo pontualmente a sua pergunta, né? Sim, tem mediunidade. E tem também animismo, né? Pelo que eu li, estudei de Ernesto Bozano, né? No livro lá, Os Animais Têm Alma, e Camille Flammarion, que é os problemas, eu acho que é os problemas psíquicos, alguma coisa assim, são 2 volumes, volume 1 e volume 2. Né? Há muitos casos narrando sobre esse processo mediúnico e anímico de gatos e de animais, né? Geralmente são esses que estão mais próximos, como o Luciano pontuou, numa escala evolutiva um pouco melhor, né? Cavalos, cachorros, animais, chimpanzés, elefantes, enfim. Pontuando a sua resposta, fique calma, fique tranquila, que há processo mediúnico, sim. Inclusive, os egípcios antigos, os mesopotâmicos, que também usavam gatos, segundo eles, né? Eles tinham uma ideia muito interessante sobre os animais, os gatos principalmente, porque, segundo eles, além de eles observar espíritos não muito bons, né? Assim, eles podiam transformar energias, né? E na Wicca, bem lembrado. na Wicca, no estudo de Wicca, né, bruxaria, Wicca e tudo mais, né, os gatos são usados também por causa disso, porque eles conseguem animicamente, sabe lá Deus como, né, transformar energias não muito boas, energias um pouco mais palatáveis, né, digamos assim, para viver. Foi isso que eu li, foi isso que eu li que me confundiu. Tá. Não. Por isso que eu falo, esse processo que ele faz, certamente pode ser até anímico, né? Pode ser natural. A gente também não faz a mesma coisa com passe, a gente não faz a mesma coisa com oração, né? Uma fé muito grande que a gente consegue transformar algumas energias ruins em boas, ou melhorar o ambiente, depende da nossa sintonia, da nossa concentração, né? Ou do nosso de um reiki que nós fazemos com outra pessoa. Isso a gente aprendeu como? Onde for o laboratório para a gente aprender isso? Na escala evolutiva de nós como espíritos. Estavam lá nos animais, certamente. E passa pelos elementais, porque os elementais é aquele ato existente entre a evolução do animal e a evolução humana. Está lá, nos elementais. Isso tá entendendo? A gente passa por tudo isso, então certamente os animais têm mediunidade e têm processo anímico também. Isso é bem interessante. Obrigada, Eunapo. Inclusive, só concluir rapidinho, inclusive, por isso que alguns animais também são usados nas religiões afro. Quando você usa alguns animais nas religiões afro, né, nas afro-brasileiras, né, que às vezes precisam do uso de alguns animais vivos ou mortos, são também para usar essas energias, né? Mas isso é um outro assunto, um outro tema. Enfim, deixa eu falar.
Obrigada, Eunap. E só para completar a fala da Marisa, quando ela estava falando, eu lembrei de um filme que eu assisti que falava, que ela era uma psicóloga e ela falava que para a pessoa ter um bom relacionamento, primeiro ela tem que cuidar de um animal e cuidar de uma planta. Se a planta sobreviver e o animal sobreviver, o relacionamento sobrevive. Nem sempre. Alguém falou nem sempre aí. Alguém Eliane. falou nem sempre. Acho que foi Eliane. Pode ser, depende. Pode ser, depende. Ah, não foi só. Tudo é relativo. Ô, Marisa, eu estou me lembrando aqui em casa, quando a Mila vai para o quarto fazer reiki, né? O gato sai da onde tiver e vai ficar do lado dela. Né? Quando a gente faz, né, um evangelho, a mesma coisa. O gato sai da... A gente não sabe onde o gato tá. Ele aparece... Olha, ele aparece do nada. Tá vendo aquela bola preta ali, ó? Eu me sento aqui para fazer essa... É sempre nesse horário. Ela só vem para cá sentar. É muito engraçado. Agora, o que eu acho mais engraçado no nosso gato, não sei se eu não sei o que é, ele reconhece cada um de nós 4 lá em casa. Quando a Laura está com a dor, ou a Mila, ou a Letícia está com a dor, ele aparece também do nada e se esfrega na gente. Quando a Laura começa a chorar, sentida quando a Mila briga, e vai para o canto dela, o gato sai da onde que tiver, vai para ela e fica se esfregando nela. Aí eu falei, gato safado, rapaz, olha só, rapaz, já está querendo bajular a Laura, tá vendo? Mas eu acho isso muito bonito mesmo. Bom, legal que eles demonstram seus sentimentos, né? Gente, foi muito legal hoje. Obrigada pela participação de todos vocês. E eu vou pedir para a Marisa, que ela vai fazer a prece. E depois, antes do recreio, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês para o estudo de amanhã, tá bom? Marisa, tá parecendo uma coelha, Tati. Tá parecendo uma coelha com esse ventilador aqui. Sabia que eu também pensei nisso, mas 2 vezes eu olhei para mim e falei, gente, tô parecendo que eu tô com esse negocinho de coelho aqui. Tá com coelho, igualzinho. A Marisa acho que vai ler uma página, né, Marisa? E vai fazer a prece? Sim, peraí que eu tô botando na página aqui, gente, rapidinho. Porque sempre vem um abençoado e tira meu livro das páginas que eu marco, sabe? Só um instantinho. Achei. Eu achei tão apropriado. Gente, como é que Francisco de Assis é apaixonante, né? A página que eu vou ler é no finalzinho do livro, que fala de uma coisa que está tocando muito a gente ultimamente, né? A importância da dor. A dor tem sido um enigma na vida dos grandes santos. No entanto, o espiritualista bem informado conhece o porquê dessas coisas e busca, acima de todos os fatos, as causas na profundidade dos acontecimentos. A dor é, por assim dizer, um estímulo para a luz. Ela transforma o bruto em anjo, dando-lhe novas capacidades para a vida. O místico, com a companhia da dor, ajuda mais e ama sem impedimentos. Por enquanto, o mundo e a humanidade não podem progredir sem ela. Mesmo os grandes mensageiros que descem à Terra necessitam da sua cooperação, cujos efeitos são diferenciados em dimensões várias. A dor não é uma só para todos, pois cada criatura se encontra em 1 centímetro de plano de vida, diferente um dos outros. Para espíritos puros, a dor é uma fonte de prazeres inconcebíveis, e para os ignorantes, para os que a procuram, ela se apresenta distribuída por milhares de ramificações incômodas. Francisco de Assis era portador de várias enfermidades que seriam identificadas se submetido a investigações científicas. Porém, no plano do espírito, ele era estimulado em todas as suas faculdades espirituais. Não sofria como o homem comum, que nem sempre suporta as suas enfermidades. Sofria continuamente intensa dor de cabeça,
por limitação nas condições do físico, para a acomodação de espírito daquele que late. Todavia, tudo fora previsto antes do seu nascimento. Essa inquietação biológica faloía buscar coisas mais grandiosas, amar mais, purificando cada vez mais seu perispírito, chegando ao ponto de encontrar a felicidade na dor. Não considerando sacrifício, ele se submetia a uma disciplina rigorosa. Os centros de forças faziam circular um volume de energia acima da capacidade física, e isso o fazia viver num outro plano da vida. Descarregava a sua poderosa mente, falando aos peixes, aos pássaros e aos animais, e como amigo da natureza, doava essa seiva de vida a todos os seus reinos, e quando precisava da cooperação destes mesmos reinos, eles a devolviam para ele com abundância. A pedra filosofal de tudo está no amor, que tudo dá, que tudo compreende e que a tudo ama como parte integrante do todo. Todos os seus órgãos físicos eram deficientes e pouco se alimentava, sustentado que era pelo suprimento maior. E os elementos da natureza estavam sempre à sua disposição, favorecido por todas as divisões das formas físicas. E devido à sua resistência espiritual, ele dormia pouco. O corpo físico pede descanso, porque a alma nele ligada temporariamente precisa respirar algo que não existe na atmosfera da Terra. E em espírito, busca seu alimento no mundo espiritual. O ser altamente evoluído, entretanto, já cria em torno de si o ambiente do céu, pouco precisando de dormir, pois a sua qualidade espiritual lhe permite respirar elementos espirituais onde quer que ele esteja, mesmo no trabalho de cada dia. Ainda assim, um espírito do quilate de Francisco de Assis tem grande necessidade de confabulação direta com os mensageiros do mais alto, o que sempre fazem com mais eficiência através do sono. Assim, para o espírito comprometido, a dor se impõe como instrumento de reajuste e ressarcimento, no impositivo dos processos kármicos e redentores. Para o espírito emancipado, quando reencarnado em missão na Terra, serve de muralha protetora ante os apelos inferiores da matéria. Então, nesse momento, meus irmãos, que a gente está começando a ter uma compreensão maior dessa grande mestra que é a dor para nós na Terra, no mundo de provas e expiações, nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus, e mesmo que a gente ainda não tenha compreendido de fato e de todo o significado da dor para todos nós, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelas dores de cada dia, pelas dores que nos impedem muitas vezes a arrastamentos morais que nos fariam perder esta encarnação. Obrigada, Senhor, pelas renúncias e sacrifícios que a dor nos impõe muitas vezes, pelos impedimentos, pelas lágrimas. Obrigada, Senhor, por essa mestra que suavemente todos os dias nos ensina um pouco mais das tuas virtudes. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda todos os nossos companheiros que passam por momentos de dor, de aflição, de angústia, a retirarem desses momentos de provas duras o melhor que puderem para o embelezamento e evolução de si mesmos. E nesse instante, Senhor, como pedintes nós somos da tua misericórdia, nós te rogamos por todos os nossos companheiros que passam por processos de dor moral, dor física, dor espiritual, que todos sejam medicados, que todos sejam amparados, consolados, que todos sejam, Senhor Jesus, esclarecidos com a tua luz, com o teu amor, com o teu entendimento, porque contigo o fardo é leve. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar, nos fortalece no caminho e na jornada, e que tudo seja de acordo com a tua vontade. Não turbemos os nossos corações, nem os nossos pensamentos com o que vai ocorrer amanhã, porque tudo que
está acontecendo estava previsto e está sendo regido pelo leme desta grande nau terra que é Jesus, nosso governador querido e amado. Obrigada, Senhor. Que a paz do teu amor envolva a Sandra, sua filha, seu marido. Envolva, Senhor, o Ramon. Envolva a Dona Eliane, a Nádia e a todos deste grupo que estão necessitando de amparo espiritual. Envolve, Jesus amado, meu amigo, seu Brito, lá no Hospital Rocha Faria, o meu amigo Mazinho, que infartou, está no Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis. Que todos sejam envolvidos e amparados pela tua misericórdia. E que essas energias bondosas que nos são ofertadas neste momento, Senhor, possam ser levadas a todos os hospitais, que o nosso pensamento e a nossa emoção alcançar. Obrigada, Senhor, por fazer de nós instrumentos da tua paz e do teu amor. Que a paz da tua luz e que o amor do teu coração generoso esteja dentro do nosso coração para que possamos refletir a tua santa e divina imagem onde quer que nós estejamos. Graças ao Cristo de Deus, nós vos damos, Senhor. Obrigada por tudo.